Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Foi preso em São Paulo um homem suspeito de participar do atentado a tiros contra o empresário, dono de uma casa de câmbio. O crime aconteceu há 10 dias no Morumbi, em frente a um condomínio de classe média alta. Rodrigo Pinto da Silva foi preso em casa. Segundo a polícia, é ele quem aparece de costas nas imagens das câmeras de segurança. Rodrigo caminha em direção ao local do crime, anda no meio do mato e fica de tocaia à espera da vítima. Quando vê o carro do empresário parar no sinal de trânsito, o atirador chega, dispara e foge. O veículo de trás arranca. Em seguida, ele vai embora em uma moto com um comparsa. De acordo com as investigações, foram 12 tiros. O empresário Rogério dos Santos Ferreira Júnior, de 36 anos, foi atingido por 9 disparos. 2 no rosto, 1 no pescoço e 6 no braço. Ele passou por 2 cirurgias, continua internado e não corre risco de morrer. A polícia conseguiu chegar até o acusado depois de investigar a placa da moto usada na fuga no dia do crime. Na delegacia, Rodrigo preferiu o silêncio, mas ele foi reconhecido pela própria vítima. Não há dúvida de que foi ele quem atirou. Os policiais mostraram a foto de Rodrigo para o empresário. Conseguimos trazer para a delegacia uma testemunha. Essa testemunha também reconheceu esse atirador com 100% de certeza. A justiça decretou a prisão de Rodrigo por 30 dias. A motivação do crime ainda está sendo investigada e a polícia suspeita de que há outros envolvidos na tentativa de homicídio. O corpo do policial reformado morto durante um assalto a banco ontem no Rio de Janeiro vai ser enterrado amanhã. Os bandidos fizeram reféns durante 3 horas. Nossos repórteres conversaram com as vítimas. Bem tranquilo. Aqui no chão. Paulo César conversava com o gerente do banco quando os criminosos invadiram a agência em Madureira, zona norte do Rio. Foram de mesa em mesa falando para não se mexer, que estava acontecendo um assalto. Começaram a procurar o gerente, perguntar pelo gerente. E depois ficaram nervosos, porque queriam o botão do pânico e não achavam. Era pouco antes de 4 da tarde. 36 pessoas, entre clientes e funcionários, estavam no local e foram feitas reféns. Segundo a testemunha, os bandidos ainda anunciavam o assalto quando tiros foram ouvidos no andar de baixo. Começou a dar uns estalos de tiro lá embaixo, onde eles ficaram nervosos e desceram a escada. Tinha uma pessoa grávida, tinha senhores de idade, tudo em pânico, passando mal. Terror para quem estava na agência e agonia dos parentes do lado de fora. Fiquei paralisado. Meu irmão chorando, todo mundo... Eu lá, paralisado, parado, olhando assim, não sabia o que fazer. Durante 3 horas, o BOPE, Batalhão de Operações Especiais da PM, negociou a rendição com a ajuda dos parentes dos assaltantes. Ele quer que a família chegue na porta, que eles vão se entregar. Este vídeo mostra o momento da rendição. Com eles, a polícia apreendeu 4 pistolas e 3 revólveres. Moisés, de 18 anos, era refém, mas aparece neste vídeo deitado no chão junto com os criminosos, porque estava sem documentos. Aí me levou para a viatura, eu chegando perto da viatura, os caras falaram, não, ele não tem nada a ver, ele não tem nada a ver com isso não, que eu não sei o que, ele é vítima também. O policial reformado Birajara Ferreira dos Santos, que era cliente do banco, morreu no hospital e será enterrado amanhã. Um bandido também foi morto. Outro cliente levou um tiro, mas já está fora de perigo. A agência amanheceu coberta por tapumes. O comércio que ficou fechado durante a tentativa de assalto, neste sábado reabriu as portas. Funcionários que presenciaram a ação voltaram a trabalhar, mas com medo. Pra gente que nunca passou isso, foi um momento assim de terror, tipo um filme que ainda não caiu a ficha na nossa cabeça. Tranquilo! Tranquilo! Em Taquari, no Rio Grande do Sul, bandidos explodiram um banco e fizeram os moradores reféns para impedir a ação da polícia. Este foi o 5º ataque a banco no estado nos últimos 3 dias. A agência fica no centro da cidade de 27 mil habitantes. Os criminosos chegaram por volta de 1h30 da manhã. Eles obrigaram moradores que estavam em uma praça em frente ao banco a formar um cordão humano para evitar a aproximação da polícia. Na outra esquina, os bandidos abordaram um carro e os ocupantes tiveram que formar outra barreira. Quando os policiais militares se aproximaram, houve troca de tiros.
O bandido gritava para nós para pedir para ele não atirar. E aí a gente ficou meio em pânico, gritava para eles não atirarem, né? Porque tinha várias pessoas no cordão ali. Eles diziam assim, vamos meter bala, vamos meter bala. Foi no momento que ficou bem intenso mesmo. Aqui em Taquari, há exatos 4 meses, criminosos explodiram outro banco. As cidades pequenas são os principais alvos dos assaltantes. Somente em 2018, 34 agências foram atacadas no Rio Grande do Sul. São 5 a mais que no mesmo período de 2017. Na última quinta-feira, em São José do Hortêncio, cidade com cerca de 4.000 moradores, criminosos explodiram um caixa eletrônico e fugiram em direção à zona rural. Nesta sexta-feira foram mais 3 ataques, um em Piratini, no sul do estado, outro em Braga, no norte gaúcho, e o último em Três Palmeiras, também no norte. Os bandidos incendiaram um carro e funcionários e clientes foram obrigados a formar um cordão humano em frente à agência. Eles fugiram em uma picape abandonada em seguida. A polícia investiga os crimes, mas não acredita que uma mesma quadrilha seja responsável pelos ataques. A polícia prendeu em São Paulo um suspeito de fazer parte de uma facção criminosa que age dentro e fora dos presídios do país. Cláudio Lacerda Magalhães Júnior, de 40 anos, é apontado como um dos chefes da facção. Febem, como é conhecido, foi preso no momento em que saía de casa ontem à noite na zona norte da cidade. Com ele foram apreendidos um fuzil e R$15 mil em dinheiro. Anotações de venda de droga e um caderno com a contabilidade do crime também foram encontrados. Segundo as investigações, Febem já cumpriu pena por tráfico, homicídio, sequestro, roubo e receptação. A maior quadrilha do país está em guerra. Em 2 meses, 4 chefes da facção foram assassinados. 3 traficantes estão desaparecidos. Cássio, a briga por poder dentro da própria organização criminosa é a principal razão para a série de crimes. E especialistas em segurança temem que essa disputa sangrenta aumente os registros de homicídios em São Paulo. Fábio Diamante. O encontro do helicóptero usado na morte de chefes da facção escancara o poder do crime organizado. Além da aeronave, a polícia apreendeu mais um helicóptero e 2 barcos. Tudo seria usado para o tráfico de drogas. Os primeiros mortos na guerra por poder dentro da facção Primeiro Comando da Capital foram Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca, há cerca de 15 dias, numa reserva indígena na Grande Fortaleza. Foragidos da justiça, eles caíram numa emboscada quando pegavam um helicóptero na cidade de Aquirás para a Bolívia. O piloto e dono do helicóptero é Felipe Ramos Moraes, que está foragido. O criminoso que atirou em Rogério e Fabiano é Wagner Ferreira da Silva, conhecido como Cabelo Duro. Foi assassinado dias depois a tiros de fuzil, na porta de um hotel de luxo na zona leste de São Paulo. A matança nas ruas começou por causa de outro assassinato. Desta vez, dentro da penitenciária 2 de Presidente Bernardes, no interior paulista. Edilson Borges Nogueira, o Birosca, foi morto a golpes de faca. Birosca era homem de confiança do chefe maior da facção, Marcos Camacho, o Marcola. A guerra dentro da facção continua, só que de forma silenciosa. 3 traficantes que atuavam no litoral estão desaparecidos. Os setores de inteligência de São Paulo estão convencidos de que eles foram assassinados, mas os corpos não foram encontrados. Um deles é este homem, José Adinaldo Moura, de 39 anos, conhecido como Nado. Nós já recebemos alguns bilhetes, né, inclusive salves que foram encontrados no interior de estabelecimento prisional, inclusive onde consta expressamente que estão decretados vários indivíduos, né, constam os vulgos, e a maioria deles que agem na Baixada Santista. Quem assiste de fora e também entende do assunto mostra preocupação.
Aconteceu em outros lugares com grupos poderosos de tráfico de drogas. Já aconteceu na Colômbia, já aconteceu no México, já aconteceu no Rio de Janeiro. Será que São Paulo pode ser vítima dessa cena também? O ex-governador Cláudio Lembo enfrentou as rebeliões e os ataques que pararam São Paulo em maio de 2006. Para ele, o melhor remédio, até hoje, não foi usado. Esse é o grande problema do Brasil. Pensa-se em combate ao crime, não se pensa em políticas sociais. E aí nós temos uma deformação. Cria-se cada vez mais o incentivo à prática do crime e a colaborar com o crime organizado em função da miséria e da fome. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Um dos condenados pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio deixou a prisão em Pará de Minas. Condenado em 2012, ele cumprirá o resto da pena em casa. Macarrão era o melhor amigo do ex-goleiro Bruno, na época amante de Elisa. O médico Kid Nélio de Souza Melo foi preso no Recife, acusado de estuprar mulheres dentro de unidades de saúde. Pelo menos 10 vítimas denunciaram os abusos. O prefeito de São Paulo, João Dória, anunciou o fim do programa Braços Abertos, criado na gestão de Fernando Haddad. Os dependentes químicos cadastrados deixarão de receber o auxílio de até R$1.000 por mês, em troca de dias trabalhados. A polícia prendeu um estudante de direito suspeito de matar uma mulher de 24 anos em Goiânia. O corpo de Adriana Nunes de Souza foi encontrado dentro de uma mala em um córrego. 3 dias antes, os dois fizeram compras juntos. Um depósito clandestino de mercadorias contrabandeadas foi localizado no Maranhão, o segundo em 10 dias. A operação prendeu 13 pessoas, entre elas um delegado e um coronel da PM. Uma camareira morreu atropelada na frente do hotel onde trabalhava havia apenas 2 dias em São Paulo. A motorista perdeu o controle do carro e invadiu a calçada. O acidente foi na rua Oscar Freire, conhecida pelas lojas de artigos de luxo. Um casal brasileiro que tentava retomar a guarda da filha nos Estados Unidos acabou atrás das grades. Pai e mãe foram presos ao tentar fugir para o Brasil com a criança. A reportagem é de Ula Rocha. A foto do casal fichado pela polícia americana. Gabriela e Daniel estão agora atrás das grades na penitenciária em Jacksonville, na Flórida. Eles foram presos neste hotel. Negociavam a compra de um barco para fugir com os 2 filhos. Tudo começou com o nascimento da bebezinha M no dia 31 de janeiro. Ela foi levada para a UTI neonatal, pois estava abaixo do peso e, sob recomendação dos pediatras, deveria receber soro. Os pais questionaram o procedimento, expuseram a maternidade nas redes sociais e acabaram expulsos. The reason why we don't feel that it's safe is because she's not eating enough. She's eating. She's not eating enough. That's your opinion. It's not opinion. Of course it is. Nesta entrevista exclusiva ao SBT, eles acusaram o hospital de manter a menina internada sem necessidade. Eu não vou simplesmente dar uma carta branca para os médicos, falar para eles, aí faz o que quiser aí, que a gente só quer tá indo ver. Porque simplesmente querer prolongar a estada de uma criança, são várias coisas que eles fazem negativamente para a criança não sair de lá. O casal perdeu a guarda da M por negar atendimento médico e dias depois o juizado de menores acionou a polícia para tentar retirar a custódia do filho mais velho, Kevin, de 3 aninhos, sob a justificativa de que os pais não tinham condições psicológicas de cuidar de menores. Mamãe ama você, eu não sei o que eu vou fazer. O filho acabou ficando com eles, mas a menina foi encaminhada para uma prima de Daniel. Na segunda-feira passada, eles fizeram uma visita sem assistentes sociais e levaram a criança embora com a desculpa de que voltariam logo. Mas já haviam planejado a fuga. Rodaram mais de 1.800 quilômetros de carro, 17 horas, de Rhode Island até Jacksonville, na Flórida. A polícia americana acionou o Serviço de Busca a Fugitivos da Justiça e conseguiu localizar a placa do carro deles na estrada. Na sexta-feira, o casal foi preso na Flórida, de onde tentaria fugir de barco para o Brasil. Gabriela e Daniel vão responder por sequestro de menores.
Os filhos Kevin, de 3 anos, e a bebezinha Amy foram encaminhados ao juizado, que irá decidir sobre o processo de adoção. Os brasileiros serão transferidos para Rhode Island e aguardam julgamento na cadeia sem direito à fiança. Do nascimento à prisão dos pais, Amy completou 1 mês de vida. Tempo em que Gabriela e Daniel sonharam e lutaram para ter a menina de volta. Perderam tudo que tinham, os 2 filhos e a liberdade. Na Itália, é véspera de eleição. Mais de 40 milhões de eleitores devem escolher novos deputados e senadores. Mas, de acordo com as pesquisas, pelo menos 10 milhões de pessoas ainda não sabem em quem votar neste domingo. A paulista Fabiana dos Santos tem cidadania italiana. Ela vive há quase 20 anos no país. Estou indecisa, principalmente que nesses últimos anos na Itália nasceram muitos partidos, muitos movimentos novos, né? Então eu ainda não entendi realmente qual é o objetivo de cada partido. O voto dos indecisos pode mudar tudo. No topo está a coalizão de centro-direita liderada pelo ex-premier Silvio Berlusconi. Berlusconi não pode se candidatar até 2019, porque foi condenado por fraude fiscal. Mas nesta campanha virou uma espécie de cabo eleitoral e indica Antonio Tajani, atual presidente do Parlamento Europeu, para ocupar o cargo de premier. Em segundo aparece o Movimento 5 Estrelas, criado pelo comediante Beppe Grillo. Se o movimento considerado antissistema vencer, Luigi Di Maio poderá ser, aos 31 anos, o primeiro-ministro mais jovem da história do país. Logo atrás, no terceiro lugar, vem o Partido Democrático do ex-premier Matteo Renzi. Se os eleitores confirmarem nas urnas o que dizem as pesquisas, não teremos um vencedor nesta eleição. Neste caso, os mais votados vão tentar entrar em um acordo para definir o nome do futuro primeiro-ministro do país. E a última palavra será do presidente da República. Neste caso, o presidente da República vai encarregar uma pessoa para tentar conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores, diz o cientista político Rocco D'Ambrosio. 24 brasileiros que também possuem cidadania italiana estão na disputa. Entre eles está a curitibana Renata Bueno. A primeira brasileira eleita para a Câmara de Deputados do país tenta a reeleição. Também concorrem o sociólogo Daniel Tadoni, de São Paulo, candidato a deputado, e a estilista Helena Montanarini, que busca uma cadeira do Senado. O meu objetivo é promover maiores intercâmbios entre a América do Sul e a Itália, principalmente entre as mulheres. Neymar foi operado no pé direito hoje de manhã em Belo Horizonte. Para os médicos, o procedimento foi bem sucedido. E o repórter Cid Marcos está em frente ao hospital. Boa noite, Cid. Qual é a previsão de alta, hein? Boa noite, Analice. Boa noite. Bom falar com você. Boa noite a todos. A previsão de alta é a seguinte. Segundo o médico responsável pela cirurgia, Rodrigo Lasmar, a alta deve acontecer amanhã de manhã. Neste momento, Neymar está no quarto, descansando, no 16º andar aqui do hospital. A cirurgia foi acompanhada pelo médico francês Gerard Salian, indicado pelo PSG para acompanhar o procedimento. Logo após, o clube francês e a CBF divulgaram notas informando o estado de saúde do atacante, mas evitaram falar sobre prazos para a volta dele aos gramados. Isso só deve acontecer daqui 6 semanas, quando sai o primeiro boletim informando sobre o processo de recuperação do jogador. A solução do pé nas mãos do médico da seleção brasileira. Transcorreu tudo com muito sucesso, sem nenhuma intercorrência. O anúncio de que tudo correu bem veio no início da tarde deste sábado, depois de pouco mais de 1 hora de cirurgia, quando os médicos Rodrigo Lasmar, da seleção brasileira, e Gerard Salian fizeram um pronunciamento. O francês disse que Neymar começa a fisioterapia imediatamente. O brasileiro completou. Através do seu fisioterapeuta, Rafael Martini, que também é fisioterapeuta do PSG e fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Futebol. Os médicos não informaram se a fisioterapia será feita no Brasil ou na França. Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia, deu detalhes do procedimento. A cirurgia consistiu na colocação de um parafuso no 5º metatarso, local da lesão do jogador. E, associado a isso, nós utilizamos a colocação de enxerto ósseo para acelerar e facilitar a consolidação desta lesão.
O tempo de recuperação vai depender do atleta. Se for pela força do povo, vai ser bem rápido. Em 30 dias eu estou bem, vou voltar a treinar. O Hexa é nosso, gente, é realidade. A cirurgia de Neymar virou um evento. Fãs vieram fantasiados, crianças jogaram bola na porta do hospital. Teve até cavaquinho e manifestação contra o preço da gasolina. O povo sabe que Neymar atrai os olhares, tanto que Ana Paula achou um jeito de vender mais águas no sinal. Água do Neymar, pra curar o pé! Mas neste domingo tudo deve acabar. Neymar deve receber alta pela manhã, vai ficar a saudade, mas também a torcida por uma breve recuperação. O Exército fez hoje uma operação na comunidade de Vila Kennedy, no Rio de Janeiro. O estado está sob intervenção federal há 2 semanas, mas a população ainda cobra melhorias na segurança. As Forças Armadas chegaram cedo na comunidade da Vila Kennedy, na zona oeste do Rio. 1.400 militares revistaram veículos e derrubaram barricadas. Na sexta-feira, o Exército e as polícias Civil e Rodoviária Federal participaram de uma operação em São Gonçalo, na região metropolitana. 8 pessoas foram presas. Essas foram as primeiras medidas práticas desde que a intervenção federal na segurança foi decretada no Rio. O anúncio foi feito há 2 semanas, mas para muitos cariocas nada mudou. Por quê? Para mim continua tudo a mesma coisa. Eu moro na Tijuca, até agora não vi mudança nenhuma. Eu tenho esperança que mude, mas por enquanto ainda não vi resultado. Esse vídeo feito em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, mostra um tiroteio à luz do dia. Eram policiais que disparavam contra criminosos que haviam roubado um carro. Um reflexo de que a violência continua em todo o estado. Na última terça-feira, o interventor, General Braga Neto, convocou a imprensa pela primeira vez, mas não deu detalhes sobre as ações das Forças Armadas. 2 dias depois, mudou o comando de 4 batalhões da Polícia Militar. Esse especialista explica que o momento é de pensar os próximos passos. Cuidado para se informar, para planejar, deixar maturar isso na própria mídia, na sociedade, para reduzir o máximo possível os riscos inerentes a esse tipo de intervenção. Mesmo assim, as ações dos militares já são questionadas. Na zona oeste do Rio, os moradores tiveram que apresentar documentos e foram fotografados. A Federação das Associações das Favelas do Rio criou uma comissão para investigar possíveis violações aos direitos de quem vive nas comunidades. Se acontecer alguma coisa mais séria, a população fica de braços e pernas atadas, porque se o Estado não responde mais pelo próprio Estado e a intervenção é federal, a quem a população vai recorrer? O destaque para a segurança pública na agenda do governo federal pode acelerar projetos de lei que envolvem o setor. Na Câmara, a chamada Bancada da Bala quer revogar parte do Estatuto do Desarmamento. Cenas de violência e de insegurança. Das ruas, o problema ganhou a atenção do Congresso Nacional. Nesta semana foram aprovados 3 projetos que envolvem a segurança pública. Um deles aumenta as penas para furtos e roubos com o uso de explosivos. Outra proposta proíbe o bloqueio de recursos para a construção de presídios. E ainda as investigações de milícias passam a ser feitas pela Polícia Federal. E não para por aí, os senadores podem analisar em breve a extinção da redução automática da pena para criminosos com menos de 21 anos e o aumento da punição para os crimes cometidos perto de escolas. Já os deputados podem votar na próxima semana a criação de um sistema integrado de segurança pública. A oposição vê com desconfiança o novo foco do governo na área de segurança. Que for usado politicamente para, de certa forma, tergiversar do que houve com relação à derrota da reforma da Previdência, é uma saída que o governo busca e com muita coincidência em ano eleitoral. A proposta mais polêmica é a revogação de parte do Estatuto do Desarmamento. Integrantes da chamada Bancada da Bala querem retirar da lei o dispositivo que só permite a posse e o porte de uma arma em caso de necessidade. Atualmente, essa avaliação é feita por delegados da Polícia Federal. O objetivo não é armar o povo, nem transformar o nosso país num bang-bang, como diz os desarmamentistas. Nós queremos apenas e tão somente
que o direito de escolha do cidadão seja preservado de acordo com o referendo. Integrantes do Fórum Brasileiro de Segurança são contra a mudança. Abolir a justificativa, na prática, vai significar que qualquer cidadão que quer ter arma possa ter arma. Mais armas significa mais mortes, necessariamente. Uma série de crimes bárbaros e ainda sem explicação em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um homem armado invadiu um apartamento e matou pai e filho. A mãe também foi baleada. Tudo isso depois de atirar em outra pessoa na rua. Este outro filho do casal se emocionou ao saber do caso. O atirador pulou o muro e invadiu este prédio. Gilberto Mendes, de 62 anos, estava no quintal do apartamento. A esposa, Vera Lúcia Brasil Gonçalves, foi baleada no rosto e no peito. Ela só escapou porque conseguiu se esconder. De dentro do guarda-roupas, pediu ajuda ao sobrinho por meio de uma rede social. Ela falou que tinha entrado alguém na casa deles, tinha baleado eles, e ela estava escondida dentro do roupeiro. A mulher está internada, mas não corre risco. Antes de invadir o prédio, o atirador tentou roubar um carro e baleou um homem que estava saindo deste bar que fica do outro lado da rua. Marcelo Tavares Fracari, de 37 anos, está hospitalizado, mas passa bem. O criminoso foi preso dentro do prédio. Esse indivíduo não era conhecido da família. O filho olhou a fotografia do indivíduo, não o reconhece, os familiares não o reconhecem, então ele não tinha nenhum vínculo com eles. E aconteceu a esmo, acidentalmente. Ele escolheu um local para entrar e acabou, infelizmente, assassinando essa família. Aviões não identificados bombardearam Guta Oriental na Síria pelo 5º dia consecutivo. A cidade é o maior reduto de rebeldes no subúrbio de Damasco. Pelas imagens de satélite é possível ver o antes e o depois de áreas devastadas. De acordo com o Observatório Sírio de Direitos Humanos, desde fevereiro já são mais de 600 vítimas civis, entre elas 151 crianças. Um protesto na Ucrânia terminou com quase 100 pessoas detidas e mais de 10 feridos. A manifestação ocorreu após o desmonte de um acampamento organizado pelo principal grupo opositor do país. No Reino Unido, um homem de 25 anos foi preso acusado de recrutar crianças em escolas e mesquitas para a prática de atentados terroristas. Segundo a polícia, ele se inspirava no Estado Islâmico. O estudante James David Eric Jr., de 19 anos, foi capturado nos Estados Unidos. Ele é suspeito de matar a tiros a mãe e o pai, que era policial, dentro de um dos dormitórios do campus da Universidade Central do Michigan. Uma greve de vigilantes no Distrito Federal impede as visitas aos pacientes internados nos hospitais públicos. Por falta de segurança, algumas unidades receberam reforço policial. Não é só indignação, é revolta. Isso aqui é um hospital, a gente tem direito de ver o parente da gente. A gente corre o risco de nem ver mais o parente da gente, porque está no hospital. O pai dela está internado e não deixaram a filha entrar mesmo no horário de visita. É muita sacanagem, muita falta de consideração com a população, sabe? Tem 2 semanas que eu não vejo meu pai está prestes a fazer uma cirurgia e a gente não pode ver. É pai, gente, eu quero ver meu pai. A Séfora passou pelo mesmo constrangimento. Está debilitada, está morrendo e não querem deixar a gente entrar para ver minha mãe. É isso que está acontecendo. Já tem 3 dias que os pacientes dos hospitais públicos aqui do Distrito Federal não podem receber os familiares. Com a greve dos vigilantes, as visitas foram suspensas. O motivo? Questão de segurança. A categoria quer manter a paralisação. Os vigilantes de Brasília vai recorrer da decisão da Justiça, que mandando a gente voltar, e greve por tempo indeterminado. Brasília tem cerca de 20 mil vigilantes. A categoria cobra reajuste dos salários e aumento no Vale Alimentação. No maior hospital público de Brasília, foi preciso pedir reforço policial. Na porta, o aviso informa que apenas pacientes da UTI e do pronto-socorro têm direito à visita de uma única pessoa por dia. Na sexta, a fila de visitas parecia não ter fim. Mesmo problema nas agências do INSS nos últimos dias. Atendimento também foi afetado. Nada de vigilantes também nos bancos em Brasília. As fachadas foram tomadas por cartazes de greve. A seguir... Agência de modelos infantis dá golpe em dezenas de famílias de São Paulo. Oscar 2018, os candidatos ao maior prêmio do cinema. Uma reportagem exclusiva.
Vídeos inéditos mostram assessores entregando parte do salário em gabinete de deputado. Voltamos já já. Daqui a pouco. Eu luto pra ganhar R$1.000, eu tô com 12 mil aqui na minha mão. Para, gente, se inscreve pro Esquadrão. O golpe é antigo, comum, mas ainda engana muita gente. Agências mal intencionadas prometem transformar crianças em modelos de sucesso. Em São Paulo, a fraude fez dezenas de vítimas. O sonho terminou assim, numa sala vazia. Eu tenho vergonha, inclusive, de contar essa história, porque eu fui ingênua o suficiente para acreditar que eles estavam fazendo um serviço correto. Esta mãe perdeu R$ 2.400 tentando realizar o sonho do filho de aparecer na televisão. Ela levou o menino de 5 anos a uma agência de modelos depois de ver um anúncio no Facebook. Na postagem, a AINP Models prometia selecionar crianças para campanhas publicitárias. Eles têm uma lábia muito boa. Eles falam em termos técnicos de quem trabalha nessa área, realmente acreditei. Mais de 30 famílias acreditaram. Bruna pagou R$ 2.100 pelas fotos de Antonella. Ela e o marido precisaram parcelar o valor no cartão e não havia contrato, apenas um recibo com o CNPJ falso. Quando eu recebi outros depoimentos de outras famílias que não tinham recebido o material, o CNPJ que me deram não existe. Eu voltei lá, pedi o cancelamento, então nós chamamos a polícia. A Polícia Civil investiga o caso como estelionato. Depois da denúncia, os donos desapareceram. Alain Lima da Silva e Pablo dos Santos Serpa saíram das redes sociais e desligaram os telefones. Só será tarifada após o final. A AINP Models funcionava em um espaço alugado na zona sul de São Paulo. Alain e Pablo deixaram dívidas com os proprietários do imóvel e com os próprios funcionários. Maiara conta que recebeu menos da metade do valor prometido. O que eles faziam? A gente arrumava todo o cenário, eles compravam as roupas, eles ligavam, pediam para as meninas do telemarketing ligar para a mãe e falar: seu filho foi aprovado num cash, ele vai vir fazer umas fotos para a marca. A criança ia, fazia as fotos e ficava por isso mesmo, só para a mãe poder pagar o book. Para não cair em golpes, os pais precisam ficar atentos na hora de contratar agências de modelos. E alguns cuidados bem simples são eficientes para evitar problemas. Por exemplo, dar uma busca na internet pelo nome da empresa, para saber se ela não tem outras reclamações. Conversar com pais que já usaram o serviço para verificar se eles foram bem atendidos. E pesquisar o CNPJ da empresa, para ter certeza de que a agência existe mesmo. Precisa ter um contrato que preveja o tempo de utilização daquelas fotos, então para você certificar que essas fotos não vão ser utilizadas dali a 10, 15 anos, em que tipo de veículo ela vai ser publicada. E olha só, mais um escândalo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O deputado Pedro Augusto é acusado de ficar com parte do salário dos assessores. A denúncia exclusiva do SBT Brasil mostra funcionários devolvendo dinheiro. A reportagem é de Fábio Barreto e Humberto Nascimento. Assembleia Legislativa do Rio, gabinete do deputado estadual Pedro Augusto, do MDB. As imagens mostram assessores do deputado entregando parte dos salários. Um deles repassa o valor integral do auxílio alimentação. Quanto que tem, né? 2028. Nesta outra gravação, a funcionária nomeada tira o dinheiro de dentro de um envelope e entrega para a secretária do deputado. Novamente, o dinheiro devolvido é do auxílio alimentação. Eu vou precisar botar 2 alimentações para você mês que vem, não tem problema? Me passa sua conta. Tu tem mais uma noção de quanto é? Em outro vídeo, o assessor chega a se atrapalhar com os valores. Esse aqui é o... Um é do 13º e o outro é do 16º. Vamos pôr aqui? Vê quanto tem. Então falta 10 aqui, né? Falta 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 800, falta 10.
falei que eu não gosto de mexer com dinheiro. Existe a suspeita de que outros deputados aqui da Alerj adotem a mesma prática para formar uma espécie de poupança para financiar as suas próprias campanhas políticas. E essa fraude pode envolver outros benefícios. É que os assessores também recebem auxílio educação no valor de R$1.000 por dependente, a um custo de R$2 milhões por mês aqui para a Alerj. Pedro Augusto, por exemplo, conseguiu 27 bolsas para os seus assessores. O deputado Pedro Augusto está no 5º mandato e compõe a mesa diretora da Assembleia. Ele foi um dos parlamentares que votaram pela libertação do ex-presidente da Alerj, Jorge Pisciani, e os deputados Paulo Melo e Edson Albertassi, presos sob a acusação de receberem propina da máfia dos ônibus. O deputado também é radialista e tem um programa de grande audiência no Rio de Janeiro. Esse mundo, essa humanidade é tão falsa, não? O SBT Brasil procurou o deputado Pedro Augusto. Ele negou as irregularidades, mas se recusou a gravar entrevista. A Assembleia Legislativa afirmou que não vai se manifestar até a apuração dos fatos. Fevereiro foi o mês mais seco dos últimos 13 anos. Com menos chuva, o nível dos reservatórios não sobe. Segundo especialistas, há risco de uma nova crise de abastecimento de água na Grande São Paulo. Nuvens de chuva. E reservatório com volume de mais de 70%. Cenário completamente diferente ao dos primeiros meses de 2014, quando começou a crise hídrica no estado de São Paulo. Em outubro, no auge do desabastecimento, mais de 30 cidades adotaram o racionamento de água. Em 2018, mesmo com o céu carregado, o volume de chuva está bem abaixo do esperado. Na capital paulista, o mês de fevereiro foi o terceiro menos chuvoso dos últimos 75 anos e o mais seco desde 2005. Mesmo com a situação controlada, as represas ainda não se recuperaram em definitivo. Dos 6 sistemas que abastecem a Grande São Paulo, 4 estão mais secos do que estavam há um ano. O que preocupa é que a temporada das chuvas de verão está chegando ao fim e o fantasma da falta d'água já volta a assombrar a região. O Cantareira, por exemplo, que abastece quase 7,5 milhões de pessoas, está com um volume 10% abaixo do registrado em março de 2017. Segundo este especialista, o período de recarga dos mananciais termina este mês. A previsão é de um inverno neutro, com chuva dentro da média. A luz amarela se acendeu. Esse verão e o que resta dele não vai ser suficiente para recarregar os mananciais. Até a metade do ano a gente vai ter um clima muito seco e, dependendo do comportamento do clima no segundo semestre, pode ser que esse fantasma realmente ele se torne muito real e venha incomodar a gente aí com uma falta d'água mais severa a partir de 2019. É justamente por isso que as lições da crise precisam virar hábito. Foi nela que a população reduziu o padrão de consumo de água. No ano passado, o consumo médio diário na Grande São Paulo foi de 129 litros por habitante. Em 2013, antes da crise, cada morador gastava 50 litros a mais. Nesta padaria, as torneiras agora são automáticas. As assadeiras, antes lavadas à mão, vão para a máquina. A gente lava a assadeira o dia inteiro. Ficaria uma torneira, 2 torneiras o dia inteiro ligada, funcionando. Essa máquina, ela cabe mais ou menos uns 200 litros de água que a gente coloca com um produto nele. Ela tem uma temperatura de 100 graus Celsius para tirar a gordura e essa água ela se mantém durante a semana inteira. Então, com 200 litros de água, eu faço a função que eu faria num dia, por exemplo. O investimento reduziu em 15% a conta de água. Que antigamente gastava 2 horas, agora só meia hora, estava tudo. Com os copos, o processo é o mesmo. O consumo de água é, assim, 40% de diminuição, ficou ótimo. As mudanças vieram para ficar. A gente tem que ter consciência para deixar um futuro bom para os nossos filhos na frente, né? Porque se a gente não cuidar, cada um não fizer a sua parte, nós vamos ficar sem água. A água já está escassa demais, né?
A chuva volta a ganhar força no sul do país neste domingo. Nas imagens de satélite ainda vemos nebulosidade na maior parte do Brasil. Um novo sistema de baixa pressão se forma sobre o norte gaúcho, ajudando a trazer umidade para a região. A chuva também volta a ganhar força entre o centro-oeste e o sudeste neste domingo. Praia com sol mesmo, só as do litoral sul da Bahia. O dia segue chuvoso em Brasília e a máxima atinge os 29 graus. Na capital paulista, o calor continua e são esperadas pancadas de chuva no final da tarde. Máxima de 31 graus. Risco de temporais também em Florianópolis, com máxima de 29. Em Palmas, calor de 32. E em Salvador, 30 graus. Pelo menos 5 pessoas morreram na passagem de uma forte tempestade pela costa leste americana. Quase 2 milhões de pessoas estão sem energia elétrica. Dezenas de postes de luz estão assim em cidades do estado de Massachusetts. Rajadas de vento chegaram a atingir 80 km por hora, provocando também a queda de centenas de árvores. A chuva e a maré alta provocaram inundações. E os governos dos estados da Virgínia e Maryland declararam estado de emergência, pedindo a moradores e motoristas que evitem sair de casa e transitar nas estradas. Mais de 4 mil voos já foram cancelados desde sexta-feira, quando a tempestade chegou aos Estados Unidos. Entre os aeroportos mais afetados estão os de Nova York, Boston e Filadélfia. Do outro lado do Oceano Atlântico, o mau tempo não dá trégua. Na Irlanda, moradores de Dublin tiveram que empurrar uma ambulância presa na neve. Acúmulo de gelo também no Reino Unido, que precisou da força dos moradores e da ajuda de escavadeiras. Com as pistas escorregadias, vários acidentes foram registrados. Neste aqui, 20 pessoas ficaram feridas numa colisão envolvendo 7 carros e um caminhão. Aqui na França, depois de uma semana com neve e temperaturas abaixo de zero, os termômetros voltaram para o positivo neste sábado. A onda de frio que veio da Sibéria matou pelo menos 60 pessoas na Europa. E em alguns países estão mantidos os alertas, principalmente em regiões próximas ao litoral. Em Amsterdã, barcos tiveram dificuldade de circular nos canais e ondas do mar ficaram congeladas na costa da Inglaterra. Mas diante de tantos transtornos causados pelo clima, muita gente ainda encontra disposição para brincar e inventar. Os estudantes brasileiros agora estão de olho em Portugal. O país se tornou um dos países mais procurados por quem deseja estudar no exterior. No ano passado, as solicitações de visto aumentaram 35%. A questão é essa. Pois Portugal. É o carimbo mais recente no passaporte da Vitória. Passou um ano lá estudando contabilidade, botou na ponta do lápis e viu que valia a pena. As universidades públicas, você também paga uma taxa para estudar, mas ela é bem inferior. No mapa das universidades, Portugal pulou por terceiro lugar na preferência dos brasileiros que vão estudar em outro país. Passou à frente da Austrália e do Reino Unido. Está atrás apenas do Canadá e Estados Unidos. Essa onda de brasileiros indo para Portugal vem de 2014 para cá, desde que as universidades portuguesas passaram a aceitar as notas do Enem para conceder bolsas de estudos aos brasileiros também. Mas o maior crescimento se deu de 2016 para 2017, 35%. Hoje estudam cerca de 50 mil estudantes de outros países em Portugal e desses cerca de 30% são brasileiros. Administração de empresas e cursos de engenharia estão entre os mais procurados. Mas a opção do Rodrigo, que se formou em Ciências da Computação no interior de São Paulo, é outra: mídias digitais. Vai passar 4 anos na universidade em Porto. Estou bem feliz, assim, mas a ansiedade acho que está hoje maior que a alegria, né? Porque eu não vejo a hora de começar o curso e me formar. Depois de 5 anos, uma garrafa atirada ao mar com uma carta dentro foi encontrada por 2 estudantes em uma praia do Rio Grande do Sul. E eles vão se encontrar pessoalmente com o autor da mensagem. Foram 5.000 quilômetros até parar na areia em Rio Grande, no sul do estado.
A garrafa foi trazida por correntes marítimas e chegou até aqui, na beira da praia do Cassino, onde foi encontrada por esses dois amigos, que ainda brincaram. Será que tem uma mensagem dentro? Pô, agora só vai ter uma carta dentro. Mas quando a gente olhou assim, foi surreal. A carta foi escrita por Martin Finkbeiner durante uma volta ao mundo, em um veleiro entre 2010 e 2013. Na ilha de Santa Helena, na África, o alemão jogou a garrafa no mar. My intention of throwing it was to show that everything you throw into the ocean still comes back to us at one point, either in tiny little plastic pieces or in this happy case as a message in a bottle. I was very excited when I heard that the bottle was found, and to be honest, I was very surprised because 5 years is a long time. Na carta, Martin faz perguntas e orienta quem encontrou como proceder. Estou curioso, onde e quando encontrou esta carta e quem é você? Você pode enviar a carta anexada à Alemanha para mim. O endereço está no envelope. Com a ajuda da internet, os estudantes encontraram o aventureiro. I didn't think that after so long the bottle would still be found, so yeah, it was a very happy day when I got the message on Facebook that my bottle was found in Brazil. O velejador dá aulas sobre meio ambiente em escolas da Alemanha e conta aos alunos detalhes da aventura. Eu não vejo essa garrafa como um lixo, eu vejo lixo tudo aquilo que nós queremos descartar. Ele não quis descartar a garrafa, ele tinha a noção e ideia de que essa garrafa um dia ia retornar para ele. O Brasil está novamente na rota da próxima expedição de Martin. Saber que ele tem uma viagem programada e que para o final do ano ele vai passar no Brasil, que Rio Grande está na rota dele, que ele quer nos conhecer, para nós é uma felicidade imensa, né? Estão ansiosos para conhecê-lo? Muito. E vamos falar de futebol. No Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Botafogo pela Taça Rio. O gol no Engenhão saiu logo no início da partida. Diego cobra a falta e o zagueiro Rodolfo marcou de cabeça. O Botafogo teve um gol de Chiesa anulado por impedimento. Valência cobra a falta e Chiesa sobe mais do que a defesa. Final, Flamengo 1, Botafogo 0. Sem Neymar, o Paris Saint-Germain venceu o Troyes por 2-0 pelo campeonato francês. O primeiro gol saiu logo no início do segundo tempo. Di Maria abriu o placar. O segundo gol foi de Nkunku aos 32 minutos. Com a vitória, o Paris Saint-Germain se isola ainda mais na liderança, com 74 pontos. E voltamos a Belo Horizonte, onde o repórter Cid Marcos tem mais informações sobre o estado de saúde de Neymar. Cid, o hospital divulgou algum boletim médico? Não, por enquanto não e nem vai. O Paris Saint-Germain proibiu o hospital de dar qualquer informação sobre o atleta. Só o clube francês está autorizado a falar sobre a cirurgia. Isso, segundo a imprensa lá da França, gerou um racha entre a CBF e dirigentes do clube francês. Mas Rodrigo Lasmar negou que isso tenha acontecido e disse que ambas as partes estão trabalhando juntas para a recuperação do atleta. Neymar vai passar a noite aqui no hospital e ter alta amanhã cedo. É com vocês no estúdio. Obrigado, Cid. E amanhã é dia de Oscar. O prêmio mais famoso do cinema mundial chega à edição de número 90. O público tem interferido cada vez mais nos resultados. E os críticos se esforçam para arriscar uma previsão. So what do you do around here? Read books. Polêmica e imprevisível. É assim que está a disputa na principal categoria do Oscar. Pouco mais de um mês após a divulgação dos indicados, o bombardeio nas redes sociais enfraqueceu o favoritismo de quem estava no topo das apostas. A Forma da Água, com 13 indicações, foi acusada formalmente na Corte de Los Angeles de plagiar uma peça de 1969, bem no dia em que os membros da academia ganharam as cédulas de votação. What's the law on what you can and cannot say on a billboard? 3 anúncios para um crime que concorre em 8 categorias. Recebeu críticas da comunidade afrodescendente de ter um policial racista que acaba sendo redimido. Me Chame Pelo Seu Nome foi atacado pelos movimentos gays, já que os 2 atores principais que vivem um romance são heterossexuais.
E todos os outros 6 longas que estão na categoria principal tiveram de alguma forma opiniões controversas e várias discussões entre os internautas. A dúvida agora é se os 8.000 votantes vão levar em conta esses fatores ou não. Está quase tudo pronto para a grande festa deste domingo. E além do luxo e do glamour, a previsão certeira é que este deve ser o Oscar mais político de todos os tempos. Além de discursos sobre a discriminação racial, de gênero e o assédio, os atores devem se engajar também no movimento contra o uso de armas. 2 brasileiros também podem subir ao palco e conquistar a tão sonhada estatueta dourada. Me Chame Pelo Seu Nome tem como um dos produtores Rodrigo Teixeira. Já o Touro Ferdinando, dirigido pelo cineasta Carlos Saldanha, concorre na categoria Animação contra o grande favorito Viva, a Vida é uma Festa. Aguarde mais surpresas, já que para ganhar, basta estar nessa seleta listinha. E que vença o melhor. Boa noite. Boa noite e um bom sábado para você. Tchau, tchau.